Boa tarde, pessoal. Sou Marcelo Schuckmann, cofundador da Swap e CPO. Estou aqui hoje com o Grupo Comolati, na presença do Marcelo Bahia, diretor de logística do Grupo Comolati, e do Márcio, diretor da Pronto, que é o braço de serviços financeiros do Grupo Comolati. Bom, pessoal, obrigado por se juntarem. Queria começar pedindo para vocês se apresentarem, contarem um pouco da história do grupo e das diversas frentes que vocês têm de trabalho. Boa noite a todos. De novo, obrigado pelo convite. É a segunda vez aqui que a gente está batendo esse papo, né? Eu acho que é uma excelente oportunidade aqui para a gente estar falando de meios de pagamento, do processo de logística, que a gente sabe que tem muita integração, né? E eu acho que o grande desafio da Pronto é hoje olhar para o grupo Comolati e entender onde a gente consegue não só acrescentar a estrutura de meios de pagamento, como também reduzir custos na operação e tornar um processo que hoje, quando a gente olha, é só custo e que ele pode ou gerar uma receita ou pelo menos a gente zerar esse custo que a gente tem, né? Então, acho que esse é o grande desafio da Pronto aqui hoje. Boa noite, eu sou Marcelo Bahia, diretor de logística do Grupo Comolati. Tem uma história um pouquinho maior que a do Márcio aqui, né? Estou no grupo há mais ou menos um ano. Acho que um ponto que você colocou importante, o Grupo Comolati é um grupo de origem italiana, né? Nós temos quase 70 anos, né? O Sr. Evaristo Comolati, fundador do grupo, ele veio para o Brasil na década de 40 e constituiu primeiro a indústria de autopeças e depois continuou com outros negócios. Hoje o grupo ele tem, além da área de autopeças, tem também um restaurante, né, o Terraço Itália, tem a Pronto como meio de pagamento, uma imobiliária, né, e é também proprietário de uma concessionária de veículos Iveco. E tem a Bernina, que é a imobiliária nossa também, né? Eu vou fazer a pergunta que eu combinei e queria muito, que é e o logo da Comolati? Queria muito saber a história. Curiosidade de todos, né? Vou deixar para o Bahia, que ele tem mais tempo de casa que eu. Então, o logo da Comolati é um cachorro São Bernardo. Internamente, até tem um nome, Pilar de Rocco. Era o cachorro da família Comolati, quando estavam na Itália e vindo para cá. Além de ser uma memória afetiva muito grande, ele também traduzia resiliência, fortaleza, serviço ao cliente, apoio, suporte, tudo aquilo que o grupo simboliza hoje na sua fortaleza, no seu tamanho, para continuar seguindo e crescendo. Vamos dividir a conversa em algumas partes, tá? Primeiro eu quero começar, dado até que a gente está no Intermodal, um evento de logística, um pouco mais focado em transporte, mas ainda assim do setor. Na sua visão, Marcelo, qual que é a grande tendência do mercado de logística ou as tendências que você tem observado trabalhando no setor? Então, eu posso enumerar três, né, bem diversas, né? O primeiro deles é uma tendência de volta ao básico. A gente desaprendeu a fazer algumas coisas na logística, a gente precisa voltar a fazer bem feito, né? Olhar produtividade, olhar nível de serviço ao cliente, olhar uma forma de atender melhor aquilo que de fato é o grande fator motivador gerador de negócio. O primeiro é esse. O segundo, olhando para isso e olhando principalmente para nível de serviço e produtividade, é voltar, através da tecnologia, abraçar e envelopar formas de desenvolver a logística de uma forma mais eficiente, né? Torná-la mais produtiva, consequentemente com um custo menor. E o terceiro foi um ponto que aí não dá para deixar de falar, que é a inteligência artificial. Eu acho que o grande desafio vai ser, dentro da tecnologia, entender como a inteligência artificial, principalmente a generativa, ela auxilia, né, dentro do processo de crescimento e integração, né, da logística como um todo. São três pontos muito legais, e aí até puxar exatamente, em algum momento a gente vai falar de inteligência artificial, que eu acho que é algo que a gente pode explorar mais, mas especificamente você falou de volta ao básico, né? O que você acha que dá, mesmo voltando ao básico, que dá para implementar, o que falta de implementar em tecnologia? Por exemplo, você vê hoje muitos sistemas de logística em cloud, se não vale a pena, não vale. O que é mais esse volta ao básico e como a tecnologia pode ser embutida nisso? Hoje nós temos uma série de ofertas tecnológicas, né? Você tem o IMS, você tem o WMS, você tem o TMS, todos esses que são sistemas em cloud ou standalone funcionando na companhia, eles têm que de alguma forma se integrar, né, e falar. E volta ao básico de que forma eu entendo a minha operação, entendo de como eu capturo o melhor da performance de cada um desses sistemas para fazer com que a operação de fato ela seja mais produtiva. A volta ao básico significa isso, né? Estudar internamente o que eu tenho das minhas capacidades, o que eu preciso ainda complementar e buscar nos sistemas uma forma de fazer isso de forma mais eficiente. Pegando aqui
o tema da existência da Swap com um pouco do que vocês estão vendo na frente da Pronto com você, Márcio. Tem uma tese de mercado que diz que toda empresa vai se tornar uma fintech, né? Então foi uma empresa de venture capital americana, a 16Z, a sócia Angela Strand, fez uma tese alguns anos atrás que bombou, tal do Embedded Finance. Na Swap a gente acredita que isso é verdade, mas tem um detalhe que é toda empresa que tem um ecossistema forte, tem o direito de servir esse ecossistema, deveria se tornar uma fintech, é o que a gente acredita. Eu queria ouvir um pouco mais no Grupo Comolati e na Pronto especificamente essa visão e se você acha que isso de fato é uma verdade. Você sabe que você tocou num ponto importante, né? Eu acredito muito na questão do ecossistema e no nicho. Por mais que toda empresa queira se tornar uma fintech, se ela não tem uma base de clientes, se ela não tem já um relacionamento construído, se ela não tem um conhecimento desse cliente, vai ser muito difícil sobreviver. Você entrar no mar aberto para concorrer, como a gente chama de os grandes bancos, é muito difícil, né? A gente sabe que o custo é muito alto, o CAC de captura desse cliente muitas vezes não se paga ou leva mais de um ano para recuperar esse dinheiro, então o desafio nesse sentido é muito grande. Agora, quando a gente olha para o Grupo Comolati, com uma base de 100 mil clientes, rodando em torno de 70, 80 mil clientes ativos todo mês, e estou falando de um B2B que compra para vender para um outro B2B também. Então, eu acho que a oportunidade aqui é gigantesca de você estruturar opções de meios de pagamento, não só numa subadquirência, numa conta digital, num cartão de crédito, no próprio empréstimo, né? Então, acho que existe uma cadeia de oportunidade gigante. E quando a gente olha para a logística, por exemplo, a gente sabe que hoje a logística ela é olhada como um custo, né? Ela é um custo e é um custo necessário e um custo pesado para qualquer operação como a nossa aqui, né? Que tem mais de 10 mil pedidos dia. Então, é um trabalho árduo aqui do time do Bahia, né? E eu acho que o papel da Pronto é olhar esse ecossistema e falar assim, tá, de que forma que eu consigo reduzir esse custo? Eu sei que melhorar o dia a dia dele talvez não seja o principal papel nosso aqui, mas como uma empresa do grupo olhando para o dia a dia, falar, eu tenho um custo alto com frete, será que um split de pagamento poderia ajudar em algum sentido? Um cartão combustível que eu ganhe um float nessa operação. Então, acho que tem que sentar, olhar todas essas oportunidades, né, e transformar isso em realidade para o grupo e mostrar, falar, ó, vale a pena eu ter a minha operação aqui dentro da logística por causa disso, disso e disso. Do mesmo jeito que a gente está fazendo hoje, olhando para o nosso ecossistema de clientes, né, e oferecendo os produtos financeiros para eles. E aí, falando mais do que a Pronto está fazendo hoje, queria expandir um pouco mais. Assim, quais são os serviços, o que está rodando muito bem, quais são um pouquinho dos planos para o futuro também? Hoje, a Pronto ela já é uma subadquirência estabelecida, né? Apesar do grupo ter 70 mil clientes, a gente tem ainda um mar enorme para avançar dentro do grupo, né? O nosso aquário é muito grande e a gente está passando por um processo de reestruturação. Lá nós temos um carro-chefe que é a seção de recebíveis, ou seja, hoje o meu cliente Pronto, ele consegue usar a agenda futura dele para comprar peça no valor à vista, né? Então ele tem um parcelado lá em 12 vezes, a gente faz a cessão desse valor e transforma para o cliente em valor à vista, sem cobrar taxa de antecipação desse cliente. Então, isso é uma baita vantagem, né? Que é um mercado que eu estou na estrutura de meios de pagamento, eu estou no relacionamento com o cliente, né? Um exemplo é a nossa rede Pitstop, que é uma rede associativa nossa, e eu estou na distribuição de peças. Então, quando eu junto essas três pontas, eu consigo olhar e falo, beleza, eu posso fazer um preço melhor para esse cliente. Então, um acaba compensando o outro, né? Então, esse hoje é o carro-chefe nosso, mas a gente já tem trabalho para montar a nossa operação de conta digital, para começar a liquidar dentro dessa conta digital, fazer cessão de recebíveis de outras máquinas, por exemplo, que depois das regulamentações do Bacen abriu o mercado, né? Colocar a operação de crédito para esses lojistas, porque apesar de eu dar crédito usando a minha agenda de recebível, eu também posso começar a ceder crédito para ele usando as outras agendas de recebíveis e olhando o movimento de compra que ele já tem no grupo, que é um histórico rico que o banco, por exemplo, não tem, né? Então, eu já sei esse comportamento dele de todo mês estar comprando com a gente, então eu também consigo criar um score próprio nosso aqui dentro. Então, eu ia até fazer essa pergunta. Tem muito produto financeiro que você pode oferecer,
Acho que você consegue andar bastante na esteira ali. O que vocês estão mais focados assim, nos próximos 3 anos? Eu acho que nesse primeiro momento, até por causa do nosso tamanho, que nós crescemos muito, passamos já dos 600 milhões de TPV, a Pronto, né? O grupo Comolat esse ano está para entregar quase 7 bi, né? Então a Pronto ainda é pequenininha perto do grupo, mas até por uma questão de regulamentação, né? Então passamos dos 600 milhões. A gente tem aí a 108 de 2024, que agora é 115 de 2015, que está apertando o tema das subs, é correr para uma estrutura de IP mais SCD, ficar regulamentado nesse sentido, né? Para ficar tranquilo e aí sim oferecer conta, oferecer crédito no mercado, fazer a cessão de recebíveis, né, tudo de forma regulamentada. E aí, óbvio, a gente vai precisar contar com uma infraestrutura, né, que, por exemplo, uma Swap oferece para nos apoiar nesse sentido. Quero primeiro falar sobre logística no Brasil. E esse desafio, Bahia, cara, como é que é lidar com isso? O que você vê assim mais do que na Comolat, que já é um espectro bem amplo, mas lidar com logística no Brasil, quais são os desafios? E aí, descendo para o seu dia a dia, como é que você vê eles acontecendo? O que você acha que tem de solução? Acho que um ponto, quando você fala de logística, especificamente no Brasil, no momento que nós estamos vivendo aqui, ele passa necessariamente por mão de obra. A gente tem um desafio muito grande na captação, no treinamento, desenvolvimento dos nossos recursos, das nossas pessoas, né? As pessoas que fazem parte não só do Grupo Comolat, mas também da logística como um todo, né? Para que elas venham trabalhar conosco, que elas sejam de fato preparadas para o processo vai melhorar. Então, e quando você olha para isso, necessariamente você olha no desafio da produtividade na tecnologia, né? De que forma você consegue se desenvolver para ter mais produtividade, mas com a sua tecnologia você conseguir transformar e melhorar as suas operações. Eu acho que quando a gente fala de logística, tanto do ponto de vista daqui onde a gente está na intermodal, que é muito mais voltado ao transporte, mas quando você fala também na intralogística, né, que até dentro do nosso processo ela é metade da complexidade, você passa necessariamente por esses dois pontos, né, a produtividade com tecnologia e desenvolvimento de mão de obra. Nesses pontos, e aí agora abrindo para os dois, o assunto que você já citou, mas que eu acho que é um assunto que a gente tem todo mundo discutindo no momento, para os dois lados. Na logística, como implementar AI, inteligência artificial generativa, você falou que eu queria expandir mais nesse ponto, e depois para você, Márcio, como você vê a inteligência artificial no mercado financeiro e as soluções financeiras do futuro. Semana passada, eu estava dentro de um simpósio de logística falando de supply chain. A pessoa da McKinsey apontou o seguinte, né? Hoje, especificamente em supply e não só logística, quando você fala de inteligência artificial generativa, né, você fala basicamente do relacionamento com o consumidor. Ela é 70% voltada para CX. Somente 20% da capacidade da exploração que você tem na nova tecnologia está voltada, de fato, para a técnica, né? Para a parte de movimentação, armazenagem, transporte, middle mile, last mile, né? Ou mesmo entendimento do comportamento do consumidor logístico para transformar isso na sua operação. Eu acho que aí existe ainda um campo muito grande para a gente aprender a percorrer, fazer as perguntas corretas, capacitar e treinar os modelos generativos de inteligência artificial para a gente fazer isso funcionar de uma forma positiva e lucrativa, né, para qualquer um dos negócios em relação à logística. E você viu, já está vendo isso acontecer em algum âmbito no mercado? Já viu alguém fazer alguma coisa que você olhou eventualmente até fora do Brasil e fala para esse caminho? Eu vi um case ainda do Sam's Club, né, nos Estados Unidos, que aí vinculado à intermodalidade, né, entregas tanto por drone, mas também por a pegada em bicicletas, né, voltando dos dois lados, mas que usava a inteligência artificial justamente para fazer a redistribuição, entendimento das melhores rotas, entendimento do comportamento do consumidor, mas voltado com o nível de serviço, aquilo que ele espera, o aprendizado para fazer a logística acontecer. No Brasil, especificamente, caso ainda não vi, voltado da parte técnica. CX tem vários. Você consegue conversar com modelos que te dão posição de frete, posição de entrega, entendimentos como está a sua fatura, pagamento, emissão de boleto, né? Mas, efetivamente, quando se fala da parte técnica, que é a grande oportunidade que eu acho que a gente ainda vai percorrer, a gente vai aprender a fazer, ainda não estou vendo. E aí tropicalizar, né, isso que está acontecendo nos Estados Unidos é sempre um desafio, né? O Brasil tem suas jabuticabas em qualquer espaço. Parcelado com juros, né? Todo gringo sofre quando vem para cá. Exatamente. Então acho que esse é o
Legal, legal. Legal pegar a sua visão. Eu acho que o tema da IA, o que o Bahia comentou, ele realmente está muito forte no CX, né? Quando a gente olha para a estrutura de meios de pagamento, a gente sabe que é um desafio de você colocar todo um processo de PCI, de autorização, né? de validação, por exemplo, de um cartão ali dentro da IA, né? Até porque a gente tá falando de um processo que é completamente blindado justamente para evitar a fraude, né? E qual que é o risco da IA carregar alguma informação dessa aqui dentro, né? Agora, vamos pegar uma operação de crédito, por exemplo. Com certeza a gente conseguiria desenvolver modelos de crédito onde a IA iria aprender, né, com o passar do tempo, ia ser muito mais rápida ou no processo de tomada de decisão, aprova ou nega, ou até mesmo no processo de qualificar melhor a entrada desse prospect dentro do pedido ali de crédito, né? Então, eu acho que nesse processo de crédito, eu acho que a gente já está vendo algumas experiências funcionando, né? Outro processo que ele está vinculado com meios de pagamento, mas ele é um back-office do meios de pagamento, que é todo o processo de conciliação, que a gente sabe que é uma dor ainda para muitas empresas, principalmente empresas pequenas e médias, né, que não conseguem fazer esse tipo de conciliação, e eu acho que a IA, nesse sentido, também consegue ajudar, porque depois que você ensinou a regra para ela de conciliar, por mais simples que pareça, vou bater débito e crédito, a gente sabe que não é só bater débito e crédito, né, nessa operação, mas ela consegue fazer com uma velocidade e uma assertividade muito maior do que até mesmo vou descer 30 anos atrás um mainframe, por exemplo, né? Então, eu acho que essas iniciativas a gente vê já ir acelerando, né? Sem falar na parte de atendimento, essas coisas, que isso a gente já vê que está decolando, né? Mas dentro do... Vou pegar aqui o processo de autorização, por exemplo, de cartão. Hoje a gente sabe que isso aqui é completamente lacrado, né? Não tem nada ali dentro de IA rodando ainda. Pode ter, depois que o processo é feito, aí sim, capturar a informação para montar dashboards, essas coisas, né? Mas eu ainda acho que a gente ainda tem um desafio. Eu, pelo menos, ainda não vi nada funcionando aqui no Brasil nesse sentido. Posso até estar um pouco desatualizado, mas eu acredito que ainda tem um espaço muito grande para percorrer nesse processo, até por causa também do nosso regulador, que está bem forte aí nos últimos 10 anos, né? Perfeito. Eu acho que o Banco Central tem feito um papel aí de abertura de mercado muito forte, vanguarda, e está tentando construir a inovação junto com os players de mercado. Naturalmente, eu acho que é um jogo de duas vias, né? Você abre o mercado, em alguns momentos você também tem que regular um pouco mais forte para garantir que o risco sistêmico não se consolide. E aí, olhando para isso tudo, IA ou não IA, tenho uma pergunta: qual que você acha que é o papel das soluções financeiras, e aí acho que vale para os dois, nesse futuro, né? Nesse mundo aí que vai ter IA, vai ter muita coisa acontecendo, vai ter regulador, muito desenvolvimento, a tecnologia está andando em 6 meses o que a gente achava que ia acontecer em 10 anos. Qual que é o papel das soluções financeiras nesse futuro? Eu vou falar o meu posicionamento que eu estou querendo colocar na pronto perante ao grupo, e aí eu acho que ele pode até se estender a mais nesse sentido. Eu acho que o meu principal papel aqui é ajudar o grupo a vender mais e ajudar o meu cliente a vender mais e ter mais condições de pagamento. Quando eu olho para o grupo que eu estou, acho que esse é o ponto fundamental, né? E aí, quando eu olho para o mercado, eu acho que o papel da indústria de meios de pagamento, ela tem que ser um facilitador. Assim, eu tenho que ter um processo de compra sem fricção, onde eu vou lá, ou eu vou encostar meu cartão, ou eu vou colocar a minha face, eu vou colocar a minha digital, e que garanta segurança em todo esse processo, né? Aí, óbvio, você pode usar uma IA para fazer uma avaliação de fraude, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu acho que o grande papel da estrutura de meios de pagamento, ela é ser um facilitador para o processo de compra e venda no mercado como um todo. Estou pensando aqui. Acho que eu não... Roubei a resposta dele? Não. Você tocou num ponto, Márcio, que acho que toca bem no que é o que a gente precisa como desafio logístico, né? A gente tem que entregar mais serviço ao nosso cliente. A gente está... já entramos nela, mas não sabemos ainda como ela vai se comportar, que é a reforma tributária. Uma das promessas da reforma para a logística é deixar a operação mais clara, deixar a operação mais próxima do consumidor final, né? É uma jornada muito longa, a gente está se preparando para ela,
mas as discussões que a gente não tinha anteriores, né? A discussão de dimensionamento de malha, transportes, middle mile mais eficiente, o last mile mais próximo do consumidor, com novos níveis de serviço, tem muito a ver com os meios financeiros facilitarem e enveloparem, né, num pacote só ou em vários microserviços do mesmo pacote que está envolvido logística, financeira e outros mais, para entregar um bom nível ao nosso consumidor. Não só um nível, ajudar na redução de custo, né? Eu acho que passa muito por aí, né? Quando você fala de meio de pagamento, ele está na mesma escala com eu entregar mais rápido, ou ter o produto disponível quando é necessário, ou está com a margem correta, está com o preço correto. Eu acho que vai muito por aí. Mas, Bahias, você como área cliente ali, se tivesse que fazer um pedido para o Márcio na Pronto, qual que seria esse pedido? Qual que ele prioriza, né? Eu sei que devem ter muitos pedidos, né? Não, são muitos pedidos, mas eu acho que o papel do Márcio, ele vem a somar, e na verdade, não só somar, multiplicar muito o poderio do grupo no sentido de ofertas, de oportunidades que hoje a gente não está vendo, né? Nossa empresa tem um DNA muito voltado com a logística, né? Eu acho que a Pronto ela vem agora com a profissionalização, com mais vamos dizer assim, mais bagagem técnica, de fato, e o Márcio traduz muito para a gente, abrir o nosso arsenal de ofertas, né? Então, esse é o pedido que a gente faz, é o pedido pelo qual ele foi contratado, de fazer isso acontecer para crescer cada vez mais um negócio. Muito legal. Bom, turma, aqui chegamos ao final, o papo foi super bom, vocês estão muito legal aprender mais sobre logística, né? Quem faz isso no dia a dia, muito legal falar com quem entende de meios de pagamento, a gente conversa com muita gente, às vezes a gente fica no nosso mundo, né? A gente não consegue falar a mesma língua. Foi ótima a conversa, queria agradecer vocês pelo tempo, tarde da noite aqui, pela viagem até aqui, e falar que a gente está muito animado com uma potencial parceria, mas de qualquer forma a gente deseja tudo de melhor para o Grupo Comolati, um negócio que a gente admira muito e que a gente espera estar próximo nos próximos anos. Legal. Mais uma vez agradeço o convite. Assim, como eu sempre falei para o Wendel, para todo o seu pessoal, estou sempre à disposição para a gente bater papo, para conversar. Também acredito que eu acho que a gente tem grandes oportunidades aqui, né? Vocês já são conhecidos no mercado, né? Então acho que caminho a gente sabe que existe, né? Agora é a gente sentar e definir aqui o como, né? Porque ele está trilhado, isso é fato, né? E assim, tem que ser percorrido. Então, e é um papel que nós vamos fazer aqui, vamos correr atrás de parceiros que a gente sabe que vai nos apoiar nesse sentido, né? Então, mais uma vez, muito obrigado e conte comigo lá para o que precisar. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade, obrigado a Swap por estar acolhendo a gente aqui, né? Apesar da tarde da noite, acho que é um esforço conjunto da gente buscar soluções que sejam comuns aos nossos clientes. Obrigado.